Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para vocês, que Deus abençoe você e a sua família. Aqui quem vos fala é o evangelista Celso Godoy e estamos gravando mais uma videoaula para EBD, Escola Bíblica Dominical, Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos, é claro. E nós somos loucos, mas é claro, por Jesus, porque aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 8, que será ministrada também no dia 26 de maio de 2024 na sua igreja, ok? O tema dessa lição é confessando e abandonando o pecado. O que é pecado? É errar o alvo, né? Errar o alvo é pecar contra Deus. E errar o alvo é pecar contra Deus, desobedecer a Deus e não cumprir os seus mandamentos, tá? Mas o que é acertar o alvo? É obedecer a Deus, tá? É fazer a vontade de Deus. Mas todo homem, nascido de mulher, é lógico, ele errou o alvo, porque nós somos descendentes de Adão e Eva. E os nossos ancestrais erraram o alvo pecando contra Deus. E por isso que todo homem, quando aceita Jesus, precisa, confessar os seus pecados. Porque aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor. E alguém pode dizer, mas eu nunca pequei contra Deus. Ora, é difícil. O que prova que você é um pecador nato? Que não existe um homem sequer que não pecou contra Deus. O que prova isso? É que nós nascemos, sofremos, ficamos doentes e morremos. Se nós não sofrêssemos, se nós não ficássemos doentes e se nós não morrêssemos, nós não éramos pecador. Mas como você passa por esse processo, então isso mostra que você é pecador. Você não tem vida eterna. Então todos aqueles que nascem de mulher, sofrem, ficam doentes e morrem, isso é a prova de que todos nós somos pecadores. O texto áureo da nossa lição está em Provérbios 28 e 13, ok? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia do Senhor. Verdade prática. Para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar os pecados e abandoná-los de uma vez por todas. Então o importante é confessar os pecados. Todos nós pecamos. Há uma diferença entre o pecador remido e o pecador destituído. O pecador remido é aquele que não tem prazer no pecado. Ele comete pecado involuntário, porque ele não deseja pecar, ele deseja ter uma vida de santidade. Mas todos nós somos pecadores, E nós somos pecador remido. Aquele que aceita Cristo como Salvador é um pecador remido. Ele pode até pecar, mas ele não tem prazer em pecar e ele confessa os seus pecados e deixa. Porque o importante é você confessar e deixar, não retornar novamente. Então, mas o pecador não remido, o pecador destituído, é aquele que peca e tem prazer em pecar, em mentir, para tirar vantagem, e continuar no pecado. Mas o pecador remido e restituído é aquele que não tem prazer no pecado, em reincidir no pecado. Uma vez pecou, o Espírito Santo lhe mostra, ele confessa, arrepende e não peca mais. Como Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais para que não te suceda pior. Mas todos nós estamos suscetíveis. Mas João disse, se pecardes, filhinho, tem um advogado no céu, e ele vos purificar, mediante sua confissão, ele vos purificará de todo pecado, o Senhor Jesus Cristo. O nosso comentarista é o pastor Osiel Gomes, um exímio pastor, está nas mídias, acho que todo mundo conhece ele, é um pregador e ensinador, um homem de Deus,
e ele comenta essas 13 lições, ok? A nossa leitura bíblica em classe está em Salmo 51, verso 1 ao 12, e também em 1 João 1, capítulo 1, verso 8 ao 9, né? Todos esses textos, é lógico que é a base, né, para nós falar sobre essa doutrina chamada hamartiologia, que é a doutrina do pecado, ok? E aí todos, né, podem perguntar, aonde começou o pecado? Foi no Éden? Não, foi no céu, um ambiente que não havia pecado. Mas Satanás propôs em seu coração subir acima de Deus, sentar no trono de Deus. E aí ele pecou contra Deus. Tá? Não foi Deus que criou o pecado, mas foi Satanás, né, que corrompeu, tá, o bem e proporcionou o pecado, ok? Ele é o autor do pecado, mas Deus criou tudo santo. E lá no céu, onde não havia pecado, esse ser propôs em seu coração corromper contra Deus, e aí então se proporcionou, né, esse lado mal, o pecado. E o homem enganado por Satanás pecou contra Deus, e aí vem as consequências, o qual nós vamos estudar, né, ministrar nessa lição. E como é de costume, o nosso comentarista, ele divide a lição em 3 partes principais, ok? Primeiro aqui a apresentação da lição, os objetivos da lição. Quais são? Primeiro, compreender o que significa confissão de pecado. Segundo, mostrar o perigo do pecado não confessado. Compreender que a confissão do pecado é um caminho para a cura e a restauração, ok? As pessoas não são curadas porque esconde o pecado e pode, né, trazer muitos males. Nós vamos ver também nesta lição. Então a gente divide a lição em 3 partes, como é de costume, né? No primeiro tópico nós temos a confissão de pecado, né? Lógico, com a introdução primeiramente, né? E o primeiro ponto, o primeiro tópico, confissão de pecados. E o segundo tópico da nossa lição, o perigo do pecado não confessado. E o terceiro e último tópico, a confissão de pecado, um caminho de cura e restauração. Olha aí, ó. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então, avançando já, sem mais demora, sem mais delongas, né, para a nossa introdução. Atualmente, muitos acreditam que não é preciso confessar o pecado, por denominá-lo mera fraqueza ligada ao ambiente e aos aspectos hereditários. Nesta lição, veremos que a Bíblia não ensina assim. Tá? Não estão equivocados quem pensa assim. Em sua epístola, o apóstolo João escreve que o pecado é real e por isso é um perigo para a vida do crente, do cristão, pois suas consequências são trágicas. A orientação bíblica é a de que, caso ocorra um pecado, né, o crente, ele deve ser confessado, ok? Abandonando como evidência do arrependimento, para que o crente arrependido possa receber o perdão de Deus. 1 João 2:9 e Salmo 32:5, ok? Então, o primeiro sintoma, né, é o arrependimento. Depois a confissão do pecado e aí sim o perdão do pecado pelo nosso Deus, ok? Aquele, né, que com a sua boca confessa o seu pecado, né, e no coração crê que Jesus é o Filho de Deus, então ele alcançará misericórdia e será salvo, né, daquela infração que ele cometeu. Então, esse é o primeiro passo, arrependimento. Segundo, confissão. E terceiro, deixar, não reincidir novamente, senão você incorre em coisas mais graves, né? Então, avançando para o nosso primeiro ponto, a confissão de pecado. Uma definição de pecado nós vamos ter aqui, tá? Ok? Nesse primeiro ponto, do primeiro tópico. O verbo confessar da palavra hebraica, yadag, aparece como jogar, atirar, lançar. 1 Reis 8:33. Uma palavra que vem da raiz verbal de hadag, que significa estender a mão, essa palavra está presente 900 vezes no Antigo Testamento, aparecendo com o sentido de tomar conhecimento, saber, reconhecer. A palavra aparece em Atos
no Antigo Testamento, no contexto da confissão de pecados, Salmo 32 e 5. No Novo Testamento, o verbo grego para confessar é homológio, o que significa concordar com, consentir, conceder. Essa palavra é composta da raiz homo, junto de pessoas reunidas, e de logos, que é a palavra, do ato de falar. A palavra homológio ocorre 25 vezes no Novo Testamento, Mateus 7, 23, Romanos 10, 9 e 10, Tiago 5, 16. Há um verbo grego importante para confessar, exomológio, Mateus 3 e 6, que significa professar, reconhecer aberta e alegremente para a honra de alguém, prometer publicamente que fará algo, comprometer-se com algo, comprometer-se com, vírgula, ou ponto. Logo podemos dizer que confessar é uma maneira de declarar o que se crê ou sabe. Então Provérbios 28, como nós vimos aqui no texto, 28 e 13, tá? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor, mas aquele que esconde as suas transgressões não prosperará. Então essa é a definição de pecado, bem simples, é errar o alvo, tá? É desobedecer a Deus, é pecar contra Deus, tá? Então isso é uma definição de pecado. E é claro que todos erraram o alvo, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor, tá? Essa é a misericórdia de Deus, ok? Aquele que peca, ele não está isento de pecar, mas uma vez que pecou, ele precisa de confessar e deixar a sua transgressão. Então, uma definição simples aqui: errar o alvo, tá? É pecar contra Deus, é desobedecer Deus. Tá? Isso é uma definição de pecado. Segundo ponto, a confissão bíblica de pecado. Tá? Nós vimos aqui a definição de pecado e a confissão bíblica de pecado. O ensino bíblico geral da confissão de pecado traz a ideia de conhecê-lo e fazer a sua confissão, pois o perdão depende desse ato. Salmo 32 e 5, onde o salmista confessa os seus pecados, né? E 1 João 1 e 9, né? Aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. João 1 e 9. Essa confissão pode ser no momento de conversão ou depois dela. Quando pecados cometidos podem ser contra Deus ou contra o irmão. Mateus 5, 21, 22. É importante ressaltar, porém, que segundo o ensino bíblico, era tão somente depois da confissão do pecado que se poderia viver verdadeiramente uma vida de oração, comunhão com Deus. Neemias 1 e 6, Salmo, você pode conferir aí em Salmos 66 e 18, e também pode conferir em Lucas 18, verso 9 ao 14. Então a confissão bíblica de pecado, tá? Você pode pecar contra Deus e contra o seu irmão. E antes de você levar a sua oferta ao altar, você precisa de pedir perdão aos seus pecados, para você poder, né, Deus receber a sua oferta e também receber a sua oração. Que a pessoa que esconde, né, os seus pecados, Deus não ouve. O salmista, né, diz que ele escondeu, né, por muito tempo os seus pecados e os seus ossos envelheceram. Mas quando ele resolveu confessar, então Deus perdoou os seus pecados. Então aquele que esconde a sua transgressão não tem prosperidade, ok? Então essa é a questão da confissão de pecado. Então você pecou contra o seu irmão. No próprio livro de Mateus, capítulo 6, versículo, se não estou equivocado, versículo 6 ou até o 18, se não estou equivocado, tem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores, ok? Deus vai só te perdoar quando você perdoa aqueles que fizeram uma ofensa contra ti, tá? Então aqui, para você alcançar o perdão de Deus, você tem que perdoar também aqueles
que tem te ofendido. Então, nós pecamos contra o nosso próximo e pecamos contra o nosso Deus. E precisamos fazer confissão, tá, desses pecados para que Deus possa ouvir a nossa oração e receber as nossas ofertas quando for levado ao altar. Tá? No terceiro ponto do primeiro tópico, o símbolo da confissão, tá, de pecado. No ato da confissão de pecado, a pessoa reconhece de maneira autônoma os pecados cometidos e que por isso se encontra indigna de estar na presença de Deus. Ela reconhece a sua natureza pecaminosa diante do Altíssimo, Romanos 3, 10 ao 12. Tá? Então esse arrependimento sincero em confissão busca que ele é garantido por meio da palavra de Deus. O perdão busca ele garantido por meio da palavra de Deus, o perdão. Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão de pecado, alcança a misericórdia de Deus. Provérbios 28 e 13. Então, a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. Então, o símbolo da confissão do pecado é esse. Ok? Você confessar a Deus, né, os seus pecados e reconhecer. E saber que, né, pela palavra de Deus lhe é garantido o perdão. Crê nisso, Pai, porque quem tem fé, né, sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que aproxima de Deus é preciso de crer que Ele é perdoador e galardoador daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Então, esse aqui, né, é o símbolo da confissão do pecado. Reconhecer e saber que Deus vai te perdoar, tem garantia na palavra dele. Avançando para o segundo ponto da nossa lição, primeiro fazendo aqui, né, a sinopse do primeiro ponto, o ensino bíblico da confissão de pecado traz a ideia de reconhecê-lo e fazer a sua confissão. Tá? Esse é o resumo do primeiro ponto, ok? Assim, quem experimenta o ato sincero e humilde da confissão do pecado, alcança a misericórdia de Deus, então a alma é consolada e a vida espiritual é restaurada. É isso aí, essa é a simbologia, né, da confissão de pecado. Avançando para o nosso segundo ponto, o perigo do pecado não confessado. Olha aí, vamos ver agora o perigo, né? Aquele que esconde as suas transgressões, as suas iniquidades. Primeiro ponto, os males do pecado não confessado. Quando lemos e analisamos Provérbios 28 e 13, percebemos que a confissão de pecado não se trata apenas de um ensino judaico, ok? Mas também cristão. A Epístola de João corrobora com a necessidade de se confessar o pecado, deixá-lo e alcançar o perdão. 1 João 1 e 9, né? Aquele que confessa e deixa, aliás, 1 João 1 e 9, como diz lá, né? Se pecarmos, né, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né, e não falamos a verdade. Mas se confessarmos o nosso pecado, né, Ele é justo e fiel, Jesus Cristo, a saber, né, para perdoar, né, e purificar-nos de toda a iniquidade. Se dissermos que andamos na luz, né, e como Ele na luz está, nós vamos pedir perdão e Ele vai nos purificar. Porque João diz que nós temos um advogado junto ao Pai que nos defende, né, quando nós pecamos e confessamos o nosso pecado, ok? Que Ele luta pela nossa causa. Então, em contrapartida, quem ignora a confissão de pecado, ocultando, vive uma vida de aparência e de morte espiritual. Semelhantemente ao que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, viveram, ao tentar ocultar os seus pecados diante de Deus. Gênesis 3 e verso 8. Bem como o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que procurou ocultar do Senhor os seus pecados. 2 Samuel 11 e 12. Então nós temos duas personagens aqui, né? Temos Adão, né, e Eva, né? 3 aqui, e Davi. Adão vivia no paraíso, o melhor lugar do mundo, né? O paraíso criado de Deus, onde colocou o homem, a sua criatura, para viver as benesses, né, do paraíso, né, onde tudo era maravilha, ok? E aí Adão vem e dá ouvido a Satanás, mas sua mulher, e peca contra Deus. Olha a consequência. Primeiro eles esconderam de Deus. Olha só as consequências. Depois Deus teve que falar com eles para eles confessar os seus pecados, ok?
E aí veio a consequência do pecado. Todos nós somos perdoados, mas a consequência do pecado certamente vem sobre a nossa vida. Ok? E qual foi a consequência do pecado de Adão e Eva? Primeiro, né, a serpente que emprestou o seu corpo para ser ali instrumento de Satanás para enganar Eva, o primeiro castigo foi sobre ela, que ela se arrastaria pela terra, sobre a terra, né? Certamente ela andava normalmente, agora ela perde as suas pernas e vai se arrastar pela terra, comer o pó da terra, né? E será pisado pelo homem, né? Esmagará a sua cabeça, representando aí Satanás, ok? A serpente. O segundo castigo é sobre Eva, que ela teria dor de parto, né? Como dor de morte, e daria luz aos seus filhos e seria submisso, né, ao seu marido. E o terceiro e último castigo é que Adão, por causa dele, a terra produzia abrolhos, espinhos, né? Seria agora uma terra que era de delícia, agora seria uma terra que ele teria que lavrar e sofrer suas consequências. Ele teria que agora comer o pão da terra com o suor do seu rosto. Então são as três consequências. A Davi, segundo o coração de Deus, foi que ele prostituiu, né, adulterou com a mulher do seu melhor amigo, do soldado, né, e ele ocultou aquele pecado. Mas aí Deus mandou Natã, o profeta, né, para ali denunciar o seu pecado, e ele reconheceu, confessou e foi perdoado. Mas a consequência veio, o profeta disse que sobre a sua casa viria, né, as consequências, né? Houve ali incesto do seu filho, ok? Seu filho tentou tomar o teu reino, né? Houve as suas mulheres, como disse Deus, foram entregues aos outros homens à luz do dia. Então houve uma série de consequências porque Davi escondeu o seu pecado. Então aquele provérbio 28:13, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, mas aquele que esconde, né, as suas transgressões nunca prosperará. Então Davi sofreu a consequência, e também Adão e Eva e todos aqueles que, né, até hoje, por causa da natureza caída, nós sofremos as consequências do pecado. Então nós somos pecadores, isso é prova que nós somos pecadores, porque nós morremos, sofremos, ficamos doentes e morremos. E precisamos aceitar Jesus e compensar nossos pecados e viver uma vida de santidade, Deus acertando o alvo, obedecendo a palavra de Deus. Segundo ponto, o segundo tópico, as consequências do pecado de Adão e Eva, né? A realidade bíblica do pecado pode ser vista no primeiro casal, Adão e Eva, quando pecou e por isso recebeu a sentença da dívida, Gênesis 3, 14, 19. Além disso, nossos primeiros pais perderam o direito de viver num ambiente mais perfeito e belo que Deus criou, Gênesis 3, 24. Por isso, na vida de Adão e Eva, há consequências trágicas do pecado, tais como a alteração das condições físicas de ambos, a transição da natureza imortal para mortal e diversas tentações no gênero humano e na natureza. Assim sabemos que a consequência do pecado de nossos primeiros pais não se limitaram a eles, mas perpassaram a todo o gênero humano e natural, humano e natural. Romanos 5, 12 ao 14. Assim como por Adão, por um homem entrou o pecado no mundo, né? Pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos. É por isso que nós morremos e a prova que nós somos pecadores. E não há um justo sequer, ok? Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, ok? Então, Adão teve as consequências. Ele perdeu a sua morada, foi expulso da sua casa, né, do paraíso. Depois, segunda consequência, ele perdeu a vida eterna. Tá? Então, a segunda consequência, ele perdeu a vida eterna. E agora, para recuperar essa vida eterna, tem que aceitar a Cristo como Salvador. E a terceira consequência, né, o gênero humano foi alterado. Veio as consequências, né? E houve, né, por causa do pecado, né, toda a natureza geme, né? O leão, que certamente era herbívoro, por causa do pecado passou a ser carnívoro, né? Então veio as feras, né? Veio os animais peçonhentos,
ok? E toda a natureza sofre por causa do pecado, ok? Porém, no milênio, tá, que vai ser reinado por Cristo, né? Cristo vai governar, então diz que o leão voltará a pastar com uma nédia ovelha, e o menino porá a mão no buraco da serpente, e ela não lhe fará mal algum. Voltará ao paraíso na terra, no milênio, para mostrar que só Jesus pode reinar perfeitamente, mas o reino humano é imperfeito. Aonde o homem reina, há imperfeição, e por isso precisa de nós estarmos sempre confessando nosso pecado e arrependendo e obedecendo a palavra de Deus. Avançando para o terceiro ponto do segundo tópico, as consequências do pecado de Davi. Tá? O rei Davi pagou um alto preço com o seu pecado. A Bíblia mostra que por isso a espada não sairia da sua casa, segundo Samuel 12, 10 e o 12 ao 12. O capítulo 11 e o 12 de 2 Samuel revelam o conflito e o senso de culpa que marcavam a vida de um homem que por certo tempo ocultou o seu pecado, trazendo-lhe enfermidades morais e aflição que o levavam aos gemidos. O Salmo 32 mostra que por se manter em silêncio, não confessando o seu pecado, Davi enfraqueceu cada vez mais, perdendo o vigor espiritual. Salmo 32, verso 2 ao 4. Já o Salmo 51 mostra a confissão do pecado do rei, reconhecendo todos os seus erros, a fim de que ele fosse perdoado e o salmista purificado. Salmo 51, verso 2 ao 6. Então nós temos o Salmo 32, né, que é onde Davi, o salmista diz que os seus ossos, quando ele fazia silêncio e guardava, escondia os seus pecados, os seus ossos se envelheciam em si. Tá? Já no Salmo 51, ele diz: Senhor, o Senhor não resistirá um coração contrito, né? E não afaste de mim o teu Santo Espírito. Quer dizer, Davi, olha, o Senhor pode tomar o meu cetro, né? Tomar o meu trono, ok? Mas não afaste de mim o teu Santo Espírito, né? Crie em mim um coração novo, um coração puro, para que ao levantar da minha mão eu tenha, né, condições de chegar à tua presença. Então aqui há um reconhecimento de Davi nesses salmos, né? E ele confessando o seu pecado e ele dizendo que quando ele escondia, ele se envelhecia em si os seus ossos e todo o seu corpo estava enfermo. E a maldição, né, a consequência do pecado estava sobre a sua casa. Mas uma vez que ele confessou, Deus teve misericórdia, porque o profeta disse: Davi, você quer que a mão do homem, né, você seja castigado pelo homem ou por Deus? Ele falou: não, eu quero ser castigado por Deus, porque nele há misericórdia, e o homem não há misericórdia no homem. Então Davi preferiu estar na mão de Deus, e Deus então teve misericórdia de Davi, perdoou seus pecados, né? E ele continuou sendo um grande homem de Deus. Então confessar os seus pecados a Deus, primeiramente, né, é o que deve ser feito. E depois, consequentemente, se haver necessidade de confessar, né, a igreja você deve confessar para que seus pecados sejam perdoados. Avançando para o terceiro e último tópico, a confissão de pecado, um caminho de cura, ok? E restauração. Então, a confissão de pecado te leva a um caminho de cura e de restauração. Primeiro ponto, confessando o pecado a Deus. Segundo o ensino bíblico, a confissão de pecado deve ser primeiramente ser dirigida a Deus e por intermédio do seu Filho, pois só Ele pode perdoar os nossos pecados. Salmo 51, verso 3 ao 4, Mateus 9, verso 2 ao 6. Ao longo do seu ministério, o Senhor Jesus disse à mulher pecadora: os teus pecados te são perdoados. Lucas 7 e 48. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus ensinou: Pai, perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mateus 6 e 12. Em 1 João 1, lemos que os nossos pecados devem ser confessados. Porque ele confessa e deixa, né, alcança a misericórdia. A Cristo, tá? 1 João 1, 7 e 9. Dessa forma, perdoar pecados é uma prerrogativa de Deus Pai, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a sua obra no Calvário.
Então, o perdão é dirigido a Deus, tá? Em nome do Senhor Jesus. Toda a nossa oração, né, todo o nosso procedimento, primeiramente deve ser dirigido, né, a Deus em nome de Cristo. Por quê? Porque foi Ele que morreu na cruz do Calvário para nos perdoar os nossos pecados. Tá? Quando Ele morre na cruz do Calvário, todo o pecado da humanidade estava sobre Ele. Há um momento que Deus vira as costas de tanto pecado que tinha sobre Jesus. Disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas depois Ele disse: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Por um momento Deus abandonou, mas como Ele é Pai, Ele volta, tá, a consolar o Filho. Então Ele disse: na tua mão entrego o meu espírito. E Ele disse: tudo está consumado. Ali Jesus cravou, né, aquela cédula, como está em Tessalonicenses 2:3, se não estou equivocado. Aquela cédula que era contra nós, aquela dívida que era contra nós, ok? Porque nós pecamos foi contra Deus. A nossa dívida é para com Ele. Aquela dívida, quando Jesus, né, Ele é crucificado e morre, né, Ele consome, Ele efetua, né, esse pagamento. Então Ele diz: testelestai, está pago. Tudo está pago. Então a nossa dívida foi paga. Nós não devemos mais nada, certo? Uma vez que você confessa, nós não somos mais devedores dos nossos pecados a Deus, e Satanás não tem mais como nos acusar, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E por isso que a crucificação de Jesus, a morte de Jesus foi necessária para que nós fôssemos purificados do nosso pecado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Toda a purificação é através do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então a nossa dívida foi paga. Nós não devíamos para Satanás, mas ele era o acusador. Todas as vezes que nós chegávamos a Deus, ele acusava nós que nós éramos pecadores, que nós pecamos contra ele. Aí Jesus morre na cruz do Calvário, paga essa dívida, e agora Satanás não pode mais acusar nem eu nem você, porque Jesus pagou. E em Cristo nós não somos mais devedor, e Deus recebe a nossa oração, recebe as nossas confissões, e assim nossos pecados são perdoados, e Satanás não tem mais poder de acusar você e eu, né, perante Deus. Então essa é a vitória. Então, aqui nós temos confessando o pecado a Deus. Avançando para o segundo ponto, alcançando cura e restauração. Tá? O texto áureo da presente lição nos lembra que ocultar o pecado é decidir por trilhar uma jornada de sofrimento espiritual e emocional. Mas quem deixa de lado o orgulho e a soberba para trilhar o caminho humilde da confissão de pecado, vive uma vida mais leve. Não há nada mais restaurador que desfrutar da misericórdia do Senhor. Provérbios 28:13. Não há nada mais consolador do que confessar o pecado e deixá-lo definitivamente, pois assim encontraremos descanso para a alma. Todo esse processo de confissão e abandono de pecado revela a eficácia do ministério da reconciliação de Deus por meio de Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:18. Quem faz assim encontra o caminho da cura e restauração, conforme lemos nas palavras da salmista: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Salmo 51, verso 3 e o verso 5. Então, olha aí a benécias, né? A maravilha, né? O consolo daqueles que pedem, né? Que confessam os seus pecados. Ele vai ter mais alegria, ele vai ter mais liberdade diante de Deus. As suas orações não vai ser impedida, ok? E ele vai ter condições, né, de orar pelos enfermos, de pregar, e Deus ouvir e manifestar-se, né, diante das suas orações, da sua pregação, porque ele é uma pessoa que não encobre seus pecados, mas confessa e deixa, né? Então Deus tem liberdade na vida dessas pessoas, que é humilde. É aquela oração que nós vamos ver mais para frente aqui, sobre o publicano, né?
e o judeu. O judeu orou: Senhor, eu não sou como esse publicano, pecador, mas dou meus dízimos, né? Faço tudo certinho e por isso, né, eu sou santo, ok? Mas o publicano, estou fazendo aqui uma paráfrase, né? Não estou citando como está no texto, mas o publicano se batia no peito e clamava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Recebe, perdoa os meus pecados. Aí Jesus disse para aquela galera: qual foi mais perdoado e justificado? E eles disseram, né? Certamente foi o publicano. E eles se falaram bem, porque ele reconheceu os pecados, né? Mas tem pessoas que não reconhecem, porque todos nós somos pecadores. E aquele judeu não reconheceu o seu pecado, então não saiu justificado. Mas o publicano que reconheceu e confessou seus pecados foi justificado por Deus, ok? Então nós temos aqui, né, alcançando cura e restauração. E quando você, né, lá, capítulo 5 de Tiago, se não equivocado, versículo 16, diz que aqui, confessais os vossos pecados uns aos outros, né, porque a oração de um justo tem muito efeito, né, a oração de um justo tem muito efeito, né? Então, a oração, quando você confessa os pecados, né, uns aos outros, né, então vai ter efeito, vai haver cura, né, vai haver milagre, porque você confessou os seus pecados. Então, veja bem, existe pecado trivial e existe pecado grave, ok? Para finalizar aqui, pecado trivial, um exemplo: você brigou com a esposa, discutiu, é um pecado trivial. Roupa suja se lava em casa, não precisa de você levar para a igreja, para o pastor, né, essas questões. Você pede perdão a Deus, pede perdão à esposa, talvez teve uma discussão com o filho, fez uma correção, né, brusca com o filho, falou alto, né, no calor ali da questão, você fala uma palavra que não deve, então você pede perdão ao filho, né, e pede perdão a Deus. Tá tudo bem, esse é um pecado trivial. Mas quando, né, você faz um pecado grave, quais são os pecados gravíssimos, pecado grave? Tá? Paulo relata ali em Gálatas 5 e versículo 19, né, se não estou equivocado, até o 21, as obras da carne. Ok? Quais são os pecados graves que está ali? Quais são os pecados graves? Prostituição e toda a área da porneia, né, lascívia, tudo isso são pecado grave, feitiçaria, divisões, brigas, né? Tá? Então, quando você tem uma agressão física, você comete uma agressão física, então são pecados graves. Aí você tem que confessar a Deus, primeiramente, depois declarar para o pastor, e o pastor passará num culto próprio, num culto de membros, de terça-feira, no caso da nossa igreja, passará essa questão para a igreja perdoará e você será disciplinado, para dar exemplos demais, tá? Porque você não pecou. O apóstolo Paulo diz que o pecado de adultério é contra o corpo, tá? Todo pecado é fora, mas pecado de adultério é contra, é gravíssimo, ok? É preciso de confessar a igreja, né? E o pastor vai trazer, a igreja vai perdoar e você vai ter uma disciplina, porque você pecou, não foi só contra o seu corpo, mas contra o corpo de Cristo, porque você agora faz parte do corpo de Cristo. Você foi arrolado, né, a ser membro da igreja. Então você agora é corpo de Cristo, você pecou contra o corpo. Todos os pecados é fora, mas o adultério é contra o corpo, tá? E quem que junta com a meretriz, né, se torna um e peca contra, né, a sua esposa, e também peca contra o pecado de idolatria, é um pecado de adultério. Se você tem um ídolo, é um crente, está pecando contra o corpo de Cristo, está juntando com outras meretrizes, com outros deuses. Deus não aceita isso. Então você tem que ter somente Jesus Cristo, né, como o único mediador e salvador da sua vida. É o único Deus nosso, tá? Não pode crer em Maria, ter um ídolo lá, um jogador, um cantor, não. Você está cometendo pecado de idolatria. E esse pecado tem que ser confessado e é grave, ok? O pecado de adultério é grave, esses pecados são gravíssimos, né? Não podemos cometer esse pecado, e quando se peca dessa forma, então é declarado para a igreja e disciplinado para que os demais membros não caiam, né, nessa questão, né, nesse pecado, ok?
caminhando para o nosso final da lição, a conclusão da nossa lição, em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado. É claro, encobri-lo é viver uma vida espiritual de aparência. Não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. É viver uma vida de frustração. Essa é a realidade. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo, de uma vez por todas. Quem procede assim, desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Tá? Então, o que é misericórdia? Eu já ensinei o que é misericórdia. Né? Quando você confessa, Deus entra com esse atributo que Ele tem. Né? Por quê? Porque misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecíamos, por causa das nossas transgressões. O que nós merecíamos? Merecíamos o inferno, merecíamos não ser salvos, merecíamos viver, né, eternamente longe de Deus, não merecíamos a salvação, não merecíamos, né, nós merecíamos o inferno, nós merecíamos as trevas, tá? Nós merecíamos a condenação. E Deus, por sua infinita misericórdia, não dá aquilo que nós merecemos, perdoando nosso pecado uma vez confessado. Essa é a realidade. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Galera, bye bye!